Olá, meus caros, examinar o react do último grupo da Copa do Mundo, o grupo H, composto por Japão, Colômbia, Polônia e Senegal, sendo que três das quatro seleções estavam brigando pela primeira e segunda vaga para as oitavas. Esse jogo que nós vamos examinar primeiramente é o jogo do Senegal contra a Colômbia. Senegal que até o momento estava dividindo aí a primeira colocação com o Japão com 4 pontos, mas deixou por pouco exatamente as primeiras colocações e perdeu a chance de ir para as oitavas de finais. Ao perder, nós vamos ver aí nos melhores momentos para a seleção da Colômbia, que tinha perdido para o Japão por 2-1 no primeiro jogo e no segundo jogo ou na segunda rodada aplicou uma goleada contra a Polônia. Polônia essa que já estava fora da Copa do Mundo, né? Fora de ter matematicamente chance aí de ir para as oitavas de finais. Estava só para cumprir tabela. Jogou contra o Japão e ganhou do Japão. Já já nós examinaremos esse jogo também. Senegal escalado com Niaye, Sabali, Koulibaly, Sané, Gassama, Mané, Ganaguye, ou Guye, Koyate, Sar, Niang, ou Ange, Balde, né? E o técnico é o Cissé. Então, os jogadores para você: Colômbia com Ospina, Morrica, Mina, Sanches, Arias, Rodrigues, Sanches. Um era Davison, o outro é Carlos, Quinteiro, Uribe, Guardado e também o Rames Rodrigues. E aí está o Senegal jogando de verde, a Colômbia de amarelo. Morrica aí por pouco não conseguiu. Wanderson Rodrigues com Falcão. Então Quinteiro aí na falta por pouco. A Colômbia não fez o gol. E aí o juiz deu pênalti para Senegal. E foram conferir no vídeo. Acabou tirando a penalidade. Pênalti anulado. Não foi confirmado. Então aí o Senegal tentando. Esse jogo poderia ser aí a decisão do primeiro e segundo lugar. Pelo menos poderia ir com um simples empate, já que o Japão estava perdendo o jogo para a Polônia, perdão. As duas equipes se classificarem, mas veja como é que é, né? Então ambas seleções jogaram por jogar mesmo, aliás, não jogaram por jogar, né? Jogaram mesmo, fizeram valer aí o jogo e então ocorreu isso. Aí o Senegal tentando, mas o outra tentativa aí, segundo tempo já a saída para a Colômbia. E aí outra tentativa do Senegal e nada. Falcão na tentativa aí com o jogador colombiano. E aí a falta pro Senegal, cobrança, escorregou na cobrança ali. O Mané, acho que isso foi. E a Colômbia no chute, resvalou, bateu num, bateu no outro, bateu no, por último no senegalês. E aí outra tentativa da Colômbia, já estamos com 20 minutos. Então a Colômbia vai indo. E aí bola, jogada tranquila, melhor dizendo, né? O goleiro não fez pênalti não. E aí o gol, ó. Gol da Colômbia. A comemoração. Acho que foi até o Mina que fez o gol. Então, comemoração aí dos colombianos, né? Muito festejo. Aí a grande chance do Senegal, já no finalzinho do jogo.
O goleiro fez grande defesa, aí mais outra defesa, levou um chute. Então, meus caros, vitória da Colômbia contra Senegal. Isso deu o primeiro lugar para a Colômbia com 6 pontos, 5 gols feitos, 2 sofridos, saldo de mais 3. Colômbia que tinha perdido, como já disse, o primeiro jogo para o Japão e goleado a Polônia por 3-0. E o Japão, surpreendentemente, perdeu para a Polônia, que já estava desclassificada, que teria perdido seus 2 jogos, pelo placar de 1-0. Já já nós vamos então falar acerca desse jogo. Ficou quase que na berlinda e perdendo. Na realidade ficou na berlinda, por pouco não perdeu exatamente a classificação. Se inscreva aí no canal Bruno G, Zabinai. E vamos aí para o jogo do Japão contra a seleção. Nós vamos aí a escalação, né? Contra a seleção da Polônia. Japão com Kawashima, Nagatomo, Makino, Yoshida, Sakai e, aliás, Usamai, Sami, Usami ou Usami, Shibazaki, Okazaki, Yamaguchi, Sakai, Muto e Akira Nishino é o técnico. Já a seleção, já vai passar aí a seleção polonesa, aí os reservas do Japão. Vamos lá. Seleção da Polônia com Fabianski, Bednarek, Glik, Berinzinski, Jedrzejewski, Ik, Goralski, né? Krychowiak, Kurjawa, Ova, Grozinski, Lewandowski e Zelinski. Adam Lavalka, o técnico. Aí está os jogadores poloneses no gráfico para você, cada um. Portanto, eu sempre estou confundindo Polônia com Colômbia. A Polônia, desclassificada, como já disse, jogando só para cumprir tabela, e o Japão jogando para confirmar exatamente a passagem para a outra fase e também para confirmar o primeiro lugar do grupo. No entanto, não foi assim, né? E o que ocorreu? Já eu digo. Vamos aos melhores momentos desse jogo. Aí nós temos as duas seleções, o Japão jogando com seu tradicional uniforme azul e a Polônia com o branco. Aí a tentativa do japonês, por pouco não fez o gol. Foi quase um pênalti aí, até ele pediu o vídeo, o VAR, mas o juiz não atendeu. Fica a critério do juiz aceitar ou não, né, o pedido, a não ser que é um lance muito grave. E aí o Japão tomando a iniciativa no primeiro 20 minutos do primeiro tempo ou de jogo, né? Após os 20 minutos, então a Polônia foi indo, aí a tentativa, o goleiro japonês fez boa defesa, essa também foi outra boa defesa, mas segundo a tecnologia foi gol. Bola entrou toda e a Polônia fez 1-0 aí, de acordo com a tecnologia. O chip que está na bola. De acordo com o chip que está na bola, não foi gol, né? Pareceu que era gol, mas não foi. Até reclamaram os poloneses. A bola tem que entrar toda. Aí sim o gol da Polônia. No entanto, parece que é um gol regular mesmo. Gol polonês. Número 5.
Parece que fez o gol aí. Então, 1-0 para a Polônia, que nem o terceiro lugar ela garantiu do grupo com isso. Ficou lanterna mesmo, ganhando o jogo. E nesse exato momento, o Senegal está empatando com a Colômbia com 5 pontos. E então, como eu estava dizendo, né, o Senegal e a Colômbia estão se classificando com um simples empate. O Senegal foi deixar a Colômbia fazer 1-0. E aí então, mesmo o Japão perdendo com a vitória da Colômbia, garantiu então aí a classificação, né, do grupo H. E eles conferiram aí, né, o outro jogo. E o interessante, meus caros, é que a decisão para quem das seleções de Senegal e Japão fosse para as oitavas de finais foi decidida por intermédio do critério de desempate, válido pela primeira vez na Copa, o chamado Fair Play, o jogo limpo, que a partir da Copa da Rússia então está valendo como critério de desempate. Até vou falar acerca desse critério de desempate, como é que ele funciona, ou como daqui em diante a FIFA vai proceder exatamente quando houver empate, porque empatou tudo. Senegal 4 pontos, 4 gols feitos, 4 gols sofridos, 0 de saldo. Japão 4 pontos, 4 gols feitos, 4 gols sofridos, 0 de saldo. Confronto dos dois foi um empate em 2-2, que seria aí exatamente o critério de desempate. Eu vou trazer aqui. Critério de desempate são 7. Primeiro é o saldo de gol, já conhecido. Os gols marcados, né, feitos. Confronto direto. Então, nesses 3 não tinha como. Confronto direto deu empate. O saldo de gols do confronto direto. O saldo de gols era 0, né? Porque fizeram 2 gols, sofreram 2 gols. Gol no confronto direto. Fez 2 gols e sofreu 2 gols. Então aí vem o fair play. E a linha A do fair play é cartão amarelo. Depois, segundo cartão amarelo mais vermelho no mesmo jogo. Isso seria caracterizado como uma infração de 3 pontos. Simplesmente o cartão amarelo é uma fração de 1 ponto. Cartão vermelho direto, 4 pontos. E amarelo e mais vermelho direto, 5 pontos. E por último, se não conseguisse até aí haver o desempate, seria por meio do sorteio. Então o que ocorreu? Ficou exatamente no critério de desempate o fair play, a linha A, cartão amarelo. Por quê? O Japão tinha 4 cartão amarelo e Senegal 6. Então, por ter menos cartões amarelos, né, assim o Japão se classificou para as oitavas de finais. Isso é histórico, né? É a primeira seleção a se valer desse benefício. Uma outra que poderia ter se valido seria para decidir a disputa de primeiro e segundo lugar do grupo G. Aqui já não é exatamente de classificação. Então o Senegal perdeu, foi na indisciplina. Como é que pode? E assim ficou definido então: Colômbia com 6 pontos, Japão com 4 pontos, Senegal com 4 pontos, diferencial cartão, né? 6 e Japão 4. E por último, a Polônia com 3 pontos, 2 gols feitos, 5 sofridos, menos 3. E assim também foi definida as oitavas de finais. Nós temos muitas coisas aqui para falar. Eu tinha anotado tudo aqui, vamos ver se eu consigo encontrar exatamente a folha. Apesar de estar aqui no recurso da luz, vamos ver. Deu. Então as oitavas ficaram a seguinte. Já sábado agora, pelo menos um dia de férias, né? Sábado começa Uruguai, o primeiro do grupo A, com o segundo do grupo B, Portugal. Uruguai e Portugal, jogão. Rússia e Espanha, o segundo jogo. Rússia, que foi a primeira do grupo A, com o primeiro do grupo B. França versus Argentina, primeiro do grupo C versus segundo do grupo D,
Croácia, primeira do grupo D, versus Dinamarca, segunda do grupo C. Brasil, segunda-feira, 11 horas da manhã, dia 7 de julho, contra o México. O Brasil foi primeiro do grupo E, enfrentando o segundo do grupo F. Suécia, que foi a primeira do grupo F, enfrentando a segunda do grupo E, que foi a Suíça. Depois temos Bélgica e Japão, a primeira do grupo G versus o segundo do grupo H, e o primeiro do grupo H, Colômbia versus a Inglaterra, que foi a segunda do grupo G. Artilheiros: Harry Kane, da Inglaterra, até o momento, com 5 gols. Fechando essa terceira rodada e essa primeira fase, 48 jogos, foram 122 gols, 158 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. E nós temos a seleção, entre aspas, campeã da primeira fase, da Bélgica, porque ela fez 9 pontos também como o Uruguai, mas ela tem um gol a mais, ou 2 gols a mais de saldo do que o Uruguai. O Uruguai tem 5 e a Bélgica tem 7. A Bélgica fez 9 gols também, no gols marcados ela fez mais do que o Uruguai fez 5. Então a Bélgica é a primeira, depois vem o Uruguai, né? Dentro das seleções que conseguiram 9 pontos, me parece que foram só essas, né? O Uruguai, vamos ver se eu tenho aqui exatamente, Uruguai e a Bélgica e o Uruguai, né? Vamos ver se é isso mesmo, uma conferidinha, não custa nada, né? Até uma Croácia também. A Croácia que tem 1 de saldo, vamos ver, perdão, tem 6 de saldo, fez 7 gols. A Croácia estava na frente, era para ser até o momento Croácia e Uruguai. Então, veja, os 3 primeiros, de acordo com a primeira fase: Bélgica com 9 pontos. A Bélgica fez 9 gols e sofreu 2, saldo 7. Em segundo, a Croácia, 9 pontos, fez 7 gols, sofreu 1, 6 de saldo. E o Uruguai com 9 pontos, fez 5 gols e é de se destacar a defesa uruguaia, que não sofreu até o momento nenhum gol, invicta, tá? A única seleção das 32 da primeira fase que não sofreu nenhum gol. E também nós tivemos outros dados interessantes, seleções que nem pontuaram, né, nessa Copa. A seleção do Panamá, que foi a pior de todas elas, e do Egito, que não pontuaram, apesar de ter feito pelo menos gols, né? Tanto Panamá como Egito fizeram 2 gols, e a defesa do Panamá foi a mais vazada, com 11 gols, e também teve no critério do saldo o maior, né? Porque teve saldo negativo de 9, ok? Acho que era isso para ser dito. Tem mais outra coisa aqui a ser dita, que eu notei muito interessante. A classificação dos 16 que foram embora. Agora nas oitavas nós temos 16 clubes disputando 8 vagas para as quartas finais. E os 16 que saíram, eu fiz, portanto, a classificação deles. Depois a FIFA ela atualiza e faz exatamente isso. Em 32º, ou seja, na posição do número 32, o Panamá, porque não fez nenhum ponto, fez 2 gols, sofreu 11, saldo de 9. Em 31º, o Egito, com nenhum ponto também. No entanto, ele fez 2 gols e sofreu 6, saldo de 4. Então, no saldo de gols, o Egito ficou na 31ª colocação desta Copa da Rússia. Em 30º, a Austrália, 1 ponto, 2 gols feitos, 5 gols sofridos, menos 3. E aqui teve que ser aplicado o critério de desempate, que era o cartão amarelo. A Austrália teve mais indisciplina do que as demais seleções, portando 7 cartões amarelos. Por isso que ela ficou em 30º. Em 29º, com a mesma pontuação, 1 ponto, com o mesmo gol feito e também sofrido, 2 e 5, saldo menos 3, a Costa Rica, só que com 6 cartões amarelos. Em 28º, a Islândia, com a mesma pontuação, mesmo gol feito, sofrido e saldo, e com cartão 3, cartões amarelos. E aí vem, então, em 27º, Marrocos, com 1 ponto, 2 gols feitos, 4 sofridos, saldo de 2 menos,
um saldo de gols ficando, apesar de ter a mesma pontuação das demais seleções, em 27º. Em 26º, a Arábia Saudita, com 3 pontos, 2 gols feitos, 7 gols sofridos, menos 5 de saldo. 25º, Polônia, com os mesmos 3 pontos, fazendo 2 gols, sofrendo 5, com saldo de menos 3, por ter o saldo menor do que, negativamente falando, né, vamos dizer assim, do que a Arábia. Então ela fica em 25º. 24º, também a Tunísia, com os mesmos pontos, fazendo 5 gols, sofrendo 8 e tendo saldo de menos 3. Aqui o critério de desempate é exatamente ela ter feito mais gols. Ela fez 5 com relação à Polônia, que fez só 2. Então ela fica em 24º. Em 23º, não, perdão, agora vem em 23º, a Sérvia, com 3 pontos, 2 gols feitos, 4 sofridos, menos 2. E com cartões amarelos aí de 9. Então a Sérvia ficou em 23º. Em 22º, pasme, a atual campeã, que foi para casa, a Alemanha, com 3 pontos, 2 gols feitos, 4 gols sofridos, mesmo saldo negativo de 2, que nem a Sérvia, por isso critério de desempate. E o critério de desempate deu a Alemanha exatamente uma melhor colocação do que a Sérvia, porque a Sérvia tinha 9 cartões amarelos, enquanto que a Alemanha me parece que só tinha 2. Em 21º, Nigéria, 3 pontos, 3 gols feitos, 4 gols sofridos, 1 negativo. Então, diferenciando aí no saldo de gols, ficou em 21º. Em 20º, Peru, com 3 pontos, 2 gols feitos, 2 gols sofridos, saldo 0. Coreia em 19ª, com 3 pontos, 3 gols feitos, 3 gols sofridos, saldo 0. E aí o critério exatamente que diferencia do Peru é os gols que ela fez mais do que o Peru, fez 3, então ficou em 19ª. Em 18ª, a seleção do Irã, com 4 pontos, 2 feitos, 2 sofridos e 0 de saldo. E Senegal com 4 pontos, só que teve mais gols do que Irã, por isso que fica então mais bem ranqueado que o Irã, com 4 gols feitos, 4 gols sofridos e 0 de saldo. Lembrando que nós estamos tendo um probleminha com a luz. Eu vou ter que desligá-la e acender a outra luz. Então, as duas seleções que foram aí, digamos, que sofreram foram e não mereciam estar aí, o Irã e o Senegal. O Irã perdeu a vaga por pouco, né? E inclusive, se você for analisar, duas seleções se classificaram para as oitavas de finais com 4 pontos. Uma delas a Argentina, Los Hermanos, tá? E tem uma outra, vamos ver aqui, procurar certinho qual seja a outra seleção, que poderia ser o Irã e poderia ser Senegal, né, aí no local, aí no lugar, né? É claro que era em grupos diferentes. A outra seleção é exatamente o Japão. Então o Irã no grupo da Espanha e Portugal ficou de fora, e o Senegal, que tinha tudo para passar junto com a seleção da Colômbia, vacilou, né, sofreu o gol e aí deu no que deu. Então, meus caros, agora aguardemos as oitavas de finais, né? Vamos ver o que vai dar. Das quartas de finais, só para você ter uma noção, para ter exatamente com quem as seleções vão se enfrentar nas quartas, né? Quais os jogos que vão definir as quartas finais. O primeiro jogo, que é do Uruguai, vai enfrentar o ganhador do terceiro jogo, que é o jogo da França com a Argentina. O segundo jogo da Rússia com a Espanha, quem vencer desse jogo vai enfrentar aquele que é o quarto jogo, Croácia e Dinamarca. O quinto jogo, que é do Brasil com o México, vai enfrentar o sétimo jogo, que é de Bélgica e Japão. Então o Brasil pode pegar a Bélgica nas quartas de finais, ou o Japão, quem é que sabe, né? Há muitas aí surpresas. E
O que está no sexto jogo, que é a seleção da Suíça e Suécia, vão pegar o vencedor do oitavo jogo entre Colômbia e Inglaterra. Nas oitavas de finais nós temos grandes potências. Talvez aí a seleção mais fraca, né, seria, ou as duas mais fracas, a Colômbia e o Japão. Uruguai, campeão mundial. Portugal está aí numa ascensão, já foi campeão da Euro e tal. A Rússia, como anfitriã, pode surpreender. A Espanha, campeã mundial. A França, campeã mundial. A Argentina, campeã mundial. A Croácia já fez uma bela campanha em 1998 e vem fazendo a mesma nessa Copa de 2018. A Dinamarca já foi considerada em outras Copas a Dinamáquina, né? Uma grande potência, enfim, apesar de nunca ter chegado numa final e ganhado o título, mas, né, pode também incomodar o Brasil, né, pentacampeão. O México seria também uma seleção um pouco aí irrelevante, mas também não podemos subestimar o México, até porque tudo pode acontecer, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Dentro de campo, das quatro linhas, tudo pode acontecer. A Suécia, que já chegou a uma final, exatamente em casa, contra o Brasil, que perdeu em 1958. A Suíça, que tem uma forte equipe, pelo menos nessa Copa. A Bélgica, que vem chegando bem. O Japão, que sempre chega aí até as oitavas de finais. E a Inglaterra, que já foi campeã, né? Em casa em 1966. Colômbia aí não tem tanto destaque, apesar de ela ter chegado na Copa do Brasil nas quartas de finais. Vamos ver o que vai acontecer, né? E esse foi o Examinar e React do Grupo H. Já definimos tudo. Temos todos os dados e estatísticas. E até a próxima.